Boa noite, pessoal do segundo ano. Eu tô fazendo essa videoaula para falar com vocês, pra gente falar sobre a matéria da quarta semana, segunda não, da quarta semana dos materiais lá, daqueles PETs, né, daquelas apostilas. Bom, a quarta semana a gente tá vendo uma matéria que vem em continuidade com as demais, né? A gente falou sobre a urbanização contemporânea, todas as suas características, e agora na quarta semana a Portila traz para a gente a questão da segregação espacial. Bom, essa questão ela é muito importante ser debatida, né? Ela é de suma importância, porque é algo que ocorre, né, em várias cidades, né, pelo mundo afora, e no nosso país muito uma marca, né, muito histórica até do nosso país, né? O Brasil tem por essa característica essa grande segregação espacial, né? E o que consiste isso? Bom, a gente falou sobre a urbanização, correto? Pois é, as cidades elas foram surgindo, né? Elas foram aumentando e elas foram não tendo, a maioria delas não tendo planejamento, porque conforme elas foram surgindo através do processo de industrialização, eu falei com vocês que o processo de urbanização está muito relacionado com o processo de industrialização, então elas foram surgindo, foram aumentando, sem nenhum tipo de planejamento. Mesmo as que tiveram planejamento, elas perderam muito esse planejamento com o crescimento delas, né? Então, a gente vai ver uma série de questões que implicam nessa segregação espacial. Essa segregação espacial ela não é só uma questão de a cidade cresceu, então as áreas centrais não tem mais como serem habitadas, por isso a restante da população, a população de menor poder aquisitivo, vai morar nas periferias, né? Nas favelas, e depois eu vou falar um pouco sobre esse processo de favelalização, né? Então, a gente vai ver que não é só isso. Isso ocorreu, mas não é só isso. As pessoas vão morar nas periferias, as pessoas não vão morar nas áreas mais centrais, nas áreas onde tem é melhor, né, para se viver, não tem tantos riscos socioambientais, é, por causa da questão da especulação imobiliária, né, por causa da questão do preço dessas áreas, né? Essas áreas elas começam a ter uma especulação muito grande, né? E elas vão ser caras de se viver, né, nessas áreas. É caro para você comprar um lugar nessa área, é caro para você construir, é caro para você se manter, né? Por causa de todos os serviços que são prestados nessas áreas. Então, essas áreas não são, elas expulsam, né? De qualquer forma, elas vão expulsar, mesmo que essa pessoa já mora ali desde o início do processo de urbanização, se ela não tiver um poder aquisitivo bom, se ela não for das classes mais altas, ela não consegue sobreviver nessas áreas. Então ela vai para onde? Para as periferias, né? Ela vai para onde? Para as favelas. E vou falar um pouco sobre esse processo de favelização no mundo, né, e do Brasil, porque é um processo muito comum no nosso país. Bom, então, basicamente, além dessa questão do não planejamento, né, das cidades, do crescimento sem ter esse planejamento das cidades, o que faz com que essas áreas, obviamente, elas sejam mais habitadas e não abriguem, não consigam abrigar mais pessoas, tem a questão financeira nisso, que é mais até importante ser falado, que é a principal nessa questão, porque essas áreas são áreas de especulação imobiliária. Então essa população não vai conseguir, a população mais pobre, né, de menor renda, né, das classes mais baixas, elas não vão conseguir viver nessas áreas, não vão conseguir morar, não vão conseguir ter casas, obviamente, nessas áreas.
Só que essa população, né, mais pobre, que vive na periferia, boa parte dela vai trabalhar onde? Justamente nessas áreas. Porque essas áreas, elas vão oferecer emprego para essa população. Então essa população vai trabalhar nessas áreas, mas não consegue viver nessas áreas. Inclusive elas vão fazer processo de migração que a gente chama migração pendular, que é aquela de ir e voltar todo dia, né? Inclusive um processo muito comum nas regiões metropolitanas, né? As pessoas não vivem, não moram na metrópole, né? Muito nas áreas centrais da metrópole, vamos dizer assim, muito por essa questão aí que eu falei. Então elas vão viver ou nas periferias das metrópoles, né? Ou nas outras cidades da região metropolitana. Mas vai trabalhar na metrópole porque é o lugar que tem maior oferta de emprego. Então, boa parte dessa população vai para a metrópole todo dia trabalhar e volta para suas casas em outras cidades ou nas periferias da metrópole, fazendo esse percurso todo dia. Isso é algo muito comum nessas cidades, né? Principalmente nessas regiões metropolitanas aí que a gente está falando. Então essa questão da segregação espacial, dessa separação espacial, ela é muito é, ligada à questão financeira, né? Ela é muito ligada à questão de poder aquisitivo, né? As pessoas que conseguem, que têm um maior poder aquisitivo, que são das classes mais altas, elas conseguem viver nas áreas melhores, vamos dizer assim, né? Para estar morando. As pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, que são das classes mais baixas, vão morar nessas periferias, vão morar nas chamadas favelas que a gente fala também, com condições de moradia muito pior, que é muito pior, né? Em vários casos, são lugares que nem são para serem habitados, mas essas pessoas não vão ter escolha, né? Elas vão habitar justamente essas áreas de risco socioambiental, por exemplo, justamente porque elas não têm condições de ocupar outras áreas. Então elas ocupam essas áreas porque é as áreas que elas têm condições de estar habitando, de estar vivendo, ok? Aí, por exemplo, no Brasil, a gente vai ter vários casos de pessoas morando, né, em áreas de declives, né, nos morros que desbarrancam, né, e áreas de deslizes de terras, mas essas pessoas não fazem, não é uma escolha dessas pessoas, né? Elas são obrigadas a morar nessas áreas por causa dessa especulação que eu falei. Elas não têm condições financeiras, né? Elas não têm o poder aquisitivo necessário para estar morando nos lugares que não oferece esse risco socioambiental. Por exemplo, nas áreas centrais, né? Elas não têm condições. Elas até vivem nessas áreas, elas até vivem não, até trabalham nessas áreas centrais, mas viver não, elas não conseguem. Então elas têm que viver nessas áreas periféricas. Então, muito dessa questão da segregação espacial é, tá ligada muito à questão financeira, né? Questão de ter ou não ter um poder aquisitivo para habitar essas áreas, beleza? Então a gente tem essa questão aí da segregação espacial ligada a isso, ok? Vamos lá para o processo de favelização. O processo de favelização né, do aumento das favelas, do início das favelas no Brasil, ele é muito ligado a essa questão financeira também, né? Não foi uma questão de não tinha lugar mais para habitar os centros e aí essas pessoas habitaram essas periferias, não, né? Inclusive na teleaula dessa quarta semana, né? Lá na Rede Minas, a professora fala, mas isso é muito por culpa da falta de planejamento das cidades, e as que tiveram planejamento, perdeu esse planejamento porque cresceu, por isso que começou esse processo. Esse processo ajuda sim, mas não é só por ele não. Tem essa questão financeira que ela é muito mais preponderante na segregação espacial do que a questão de planejamento, né? É,
a favelização ela vai começar muito no Rio, até acho que junto com São Paulo aí, é o estado que tem mais favelas no Brasil. E começa como? Bom, no Rio, por exemplo, foi muito essa questão de poder aquisitivo, das pessoas que não tinham poder aquisitivo, simplesmente elas foram expulsas das áreas centrais do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou por uma reformulação no século XVIII, XIX, não, XIX. Esse processo de reconstrução, vamos dizer assim, de mudança nas áreas centrais do Rio, aconteceu que a população das classes mais baixas, né, a população mais pobre, foi simplesmente expulsa dessas áreas. Existiam ali muitos cortiços, né? Para quem não sabe o que é cortiço, cortiço é um prédio onde vivem várias pessoas, né? Elas vivem nos quartos delas e dividem o banheiro, divide a área de lavanderia e tudo mais, né? É mais ou menos igual a vila do Chaves, aí, só para vocês situarem o que é um cortiço. Era cheio de cortiços nas áreas centrais do Rio de Janeiro, né? O poder público, na época, acaba com esses cortiços todos, essa população é expulsa dali, né? E aí ela vai morar onde? Ela vai morar nas periferias. No caso do Rio, justo pelo relevo, e não só do Rio, vários lugares do Brasil, relevo muito acidentado, vão morar nos morros, né? Tanto é que a favela também é chamada de morro, né? Eles vão morar nos morros, são áreas piores para se viver sob a questão de risco, né? Socioambiental, risco social e ambiental, por causa da questão de deslize de terra e tudo mais, e aí começa então a se formar as favelas, né? E vai crescendo isso cada vez mais, graças ao aumento dessa segregação espacial. Essa população da favela, muitas das vezes, vai trabalhar nas áreas centrais, mas vive nessas favelas. Aí acontece outra coisa nesse processo de favelização, que é o que? A ausência do Estado nessas áreas, né? Essas áreas, elas não eram nem para serem ocupadas, por causa dessa questão do risco socioambiental. Só que as pessoas vão ocupar essas áreas porque elas não têm outra escolha. É uma questão financeira mesmo, elas não têm condições de viver em outras áreas, então elas vão ocupar essas áreas. O Estado ele deveria proibir a ocupação dessas áreas, mas ao mesmo tempo que ele tem o dever de proibir a ocupação dessas áreas, ele também tem o dever, né, tá até na Constituição, dever de dar moradia para toda a população, inclusive para essa população aí que ocupa essas áreas. Só que ele não cumpre com essa tarefa dele, então ele não dá moradia para essa população. Então ele deixa que ela ocupe essas áreas. E o que é pior, ele ainda se ausenta muito do seu papel ali, né? Papel na questão de serviços sociais, né? Educação, saúde, segurança, e por aí vai. E aí quando o Estado se ausenta, né, do seu papel nessas áreas, um poder paralelo, muito ligado nesses casos ao tráfico de drogas, ele faz o papel do Estado. Por isso, nas favelas, né, dentro desse processo de favelização, que o tráfico de drogas, né, os traficantes, eles conseguem manter um domínio muito grande nessas comunidades, porque eles vão exercer um poder paralelo, né, que o Estado não exerce. Eles vão fazer o que o Estado deveria fazer, por isso eles conseguem, né, esse poder nesses lugares, através, é óbvio, da criminalidade, né? Porque a partir do momento que ele já está fazendo tráfico de droga, já é um crime, mas ele consegue exercer esse poder nessas comunidades porque o Estado não é presente e ele, então, cumpre o papel do Estado que é ausente nesses lugares. Essa é outra questão desse processo de favelização. Bom, Brasil, essa questão da segregação espacial ela é muito importante ser estudada, principalmente para nós brasileiros, porque é algo muito latente aqui no nosso país, né? Inclusive na teleaula dessa quarta semana,
eu não vou mostrar porque ela já mostrou, então vocês podem assistir lá a teleaula da quarta semana do segundo ano, né? Ela mostra uma foto, e essa foto vocês já devem ter visto em algum livro didático, ela é muito usada, porque ela é uma foto assim que mostra muito essa segregação espacial, que é uma foto que tem a favela de Paraisópolis, em São Paulo, e um prédio, um condomínio de luxo do lado, assim, do lado, separado por um muro. E aí você vê assim nítida a segregação espacial, né? Como que é nítido essa desigualdade mesmo social, né? Milhares de pessoas vivendo ali naquela comunidade, é, sobre várias, sobre muita dificuldade, né? Dificuldade de moradia, moradias precárias, sobre risco, né, socioambiental que a gente já falou, né, isso, milhares de pessoas vivendo sobre essa condição, e ali do lado poucas pessoas, dezenas de pessoas, poucas dezenas de pessoas, né, vivendo sobre boas condições, né, não sofrendo esse risco socioambiental com moradias boas, né, em boas condições, né? E essa foto ela remete muito a essa questão da segregação espacial, desigualdade social que é muito latente no nosso país, tá ok? Então essa é a matéria da quarta semana, matéria de suma importância, né, para a gente entender, inclusive, é, como é o porquê e como funciona, né, essa questão da segregação espacial nas cidades, ok? Então é isso aí.